Olá, e aqui Carlos David. Bem-vindos a Psicofé, um espaço onde nós falamos a respeito do uso e prática da fé para a conquista dos nossos objetivos de felicidade. E hoje, naturalmente, falando a respeito deste maravilhoso livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e nós vamos para a aula número 5. E eu recomendo que você, se puder, acompanhe as outras aulas para que possamos ter um entendimento cada vez maior a respeito disto tão importante que ensinou o Dr. Joseph Murphy no século passado e que tem uma vigência importantíssima porque na medida em que vamos entendendo cada vez mais, a nossa fé também se fortalece. Então, vamos para a nossa vinheta e já entramos diretamente com a aula número 5, O Poder do Subconsciente. Muito bem, quinta aula, aula número 5, O Poder do Subconsciente. E devemos lembrar sempre que o 95% da nossa vida está regida pelo subconsciente. Por essa área na nossa vida, na nossa mente, onde estão guardados todos os traumas, todas as memórias, todas as experiências, todos os hábitos, etc. Tudo isso está guardado aí em forma também de comportamento automático, chamados paradigmas, e também em forma de pensamento automático. Às vezes, atravessamos uma determinada situação, circunstância e em seguida já pensamos, já agimos dessa maneira. Por quê? Porque temos uma referência guardada em nosso subconsciente que nos faz reagir dessa forma automática. Se isso está bem, perfeito. Mas o que acontece quando, infelizmente, na maioria dos casos, nós temos uma referência negativa? De repente, vem um problema econômico e automaticamente pensamos, meu Deus, é sempre com problemas. E essa reação, por exemplo, isso está guardado no subconsciente e isso sempre vai estar travando a nossa fé, sempre vai ser um obstáculo para aquilo que nós queremos enfrentar, ou conquistar ou alcançar. Então, devemos lembrar isso, 95% da nossa vida mental está regida pelo subconsciente. O subconsciente é aquele que nunca dorme, aquele que nunca dorme. Na Bíblia nós encontramos uma expressão, por exemplo, que Deus nunca dorme, Ele não descansa, aquele que guarda Israel. Claro, e nós entendemos na parte assim mais superficial de que é um Deus que está em algum lugar do universo e nos está guardando, ou está guardando Israel, etc, etc. Na verdade, esse que nunca dorme é o subconsciente. Por quê? Porque o subconsciente é o construtor do nosso corpo, é aquele que está gerenciando a atividade do nosso organismo, a nossa energia vital, nossas funções vitais. Quando nós vamos dormir, por exemplo, e não somente quando vamos dormir é a parte mais clássica. Nosso consciente desaparece, vai dormir, vai descansar, e nosso subconsciente sigue trabalhando para que funcione bem nossa pressão arterial, nossa respiração, enfim, todas as funções de nosso organismo. Então, é aquele que nunca dorme, é aquele que sempre está trabalhando constantemente e sem parar. Então, há um ponto interessante que também temos que entender, e isto que eu falo vai criando-se de repente conceitos importantes. Eu anotei algo aqui. A tendência, a missão do subconsciente é para a vida, é para o progresso, é para o crescimento. Esse desejo que nós temos de progredir, de avançar, de conquistar, de desejar o melhor, de sofrer de repente por aquilo que não podemos ter e queremos alcançar, tudo isso é produto do subconsciente. Por quê? Porque a sua tendência, a sua missão é exatamente nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida sempre melhorando, sempre avançando, e não somente nós particularmente falando, sino também da humanidade inteira. Lembre de que nós falamos a respeito da unicidade. O ser humano, a raça humana é uma só. E essa raça humana está direcionada a crescer,
a avançar, a prosperar, a transcender. Muito bem. E o subconsciente, a nossa conexão com o divino. Nosso subconsciente é como se fosse uma pequena parte, embora não é pequena porque não há medida para isso, mas para nós entendermos, é como uma pequena parte desse Deus, dessa inteligência infinita que nos habita a cada um de nós em sua totalidade. Não é que eu tenho um pedacinho de Deus, você tem outro pedacinho, não. Você tem todo Deus em você, eu tenho todo Deus em mim e acabou. Todo é para nós. Por isso que a fé é tão forte, tão poderosa, ao ponto de, para aquele que crê, tudo é possível. Então, esse subconsciente vai estar nos falando por meio de quê? De intuições, de visões, de palpites. Mas eu sinto que eu tenho... De onde vem isso? De nosso subconsciente. O subconsciente nos impulsa também. Toda força, toda inspiração, inclusive até a própria fé, é produto de quê? Desse Deus que habita em você. Para esse Deus que habita em você, e isto não tem nada a ver com religião, porque mesmo que você tenha uma religião fulano ciclana, ou não tenha nenhuma, não interessa. Essa força infinita, essa inteligência infinita, esse Deus está em você. Em você, senhor, você, senhora, você amigo, você amiga, você jovem, não interessa, está em você. E está em você para quê? Para progresso, para avanço. Então, estamos lendo neste livro, capítulo 7, e eu deixei aqui marcado, obviamente nós temos alguns pontos para ler, vamos ler o ponto número 1, temos hoje 7 pontos, acho que são 7 ou 6, deixa eu ver, 6 pontos para ler. Então vamos ler o primeiro e vamos explicando. Ok, e diz aqui como os nossos pensamentos se transformam em atos. E eu vou ler o que diz aqui o Dr. Joseph Murphy. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e psíquica e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondiente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é o instrumento criativo. E é dessa maneira que os pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifestado como realidade em nosso mundo. Então, como entendemos que os nossos atos, produtos de nossos pensamentos, todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito pelo subconsciente, ele será mais cedo, mais tarde materializado, transformado em atos. Por isso é tão importante consolidar a nossa fé em determinada situação, de maneira que o subconsciente tome isso como uma realidade, como algo que nós realmente cremos e queremos. Para isso que nós usamos os exercícios de repetição que temos visto em outras aulas também. É importante que na sua mente o diálogo interior, as suas palavras, os seus pensamentos estejam alinhados com a sua fé. Quando nossos pensamentos ou nossas palavras não estão alinhados com a nossa fé, então em seguida procure contrarrestar tudo isso com o pensamento correto, pensamento afirmativo, pensamento positivo, pensamento de fé, onde você diz, não, momento, não, vai funcionar, vai dar certo, se aqui não deu por este lado, então dará por outro lado, mas eu vou vencer, porque eu sou o vencedor. Isso é muito importante de ter em conta na nossa vida. Nós, as pessoas que andam pela fé e acreditam no poder do subconsciente,
necessitamos todos manter sempre firme o conceito. Lembra que o famoso Paulo, apóstolo, dizia que nós somos mais do que vencedores. Mais. E se é verdade isso, então por que tanta angústia, por que tanta preocupação? Temos angústia e temos preocupação quando esquecemos a base fundamental da nossa fé e nos deixamos levar por aquilo que está acontecendo no exterior. Isso não é um problema ou uma imperfeição da fé, a menos que você se lance a acreditar nessa parte externa. Mas quando vem isso externo e você contrarresta naqueles conceitos e fundamentos da sua fé, então você fique tranquilo, porque você vai avançando, você vai prosperando, você vai crescendo na sua fé e você vai materializar aquilo que realmente acredita, porque isso externo não está tendo entrada em você. Chega, mas você não aceita, você não luta contra isso, simplesmente se mantém no seu conceito da fé. Dessa maneira, nossos pensamentos de fé se transformam em atos, em uma realidade. Como, às vezes, a mente consciente também pode nos prejudicar. A mente consciente nos prejudicar. E há um ponto aqui, o ponto número 2, que vamos ler juntos, e diz aqui: muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo se a deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com a sua prova sensorial basada em aparências. O que eu estava recém falando a respeito dessas coisas externas. Você escuta mais notícias, você recebe palavras negativas, tudo isso, e aí, se a nossa mente consciente toma isso, aceita, fala a respeito disso, e entra mais nisso, e até acredita nisso, então aquela determinação de fé que estava sendo guardada no subconsciente, ela muda de configuração. Então é como se o subconsciente falasse: poxa, o que vamos fazer? Acreditamos no primeiro ou acreditamos no segundo? E se colocamos mais força no negativo, naturalmente o subconsciente vai tomar isso como que é isso que nós cremos, que é isso o que nós queremos. Disso resulta, então, diz aqui, o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão no subconsciente por meio do condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. O que acabamos de falar recém. Então, cuidado, gerencie seus pensamentos. Gerencie seus pensamentos. Gerencie a sua fala. Talvez no dia de hoje falamos mais de coisas negativas que de coisas positivas. Talvez no dia de hoje você está pensando mais no negativo que no positivo. Está pensando mais que vai dar errado em lugar de pensar que vai dar certo. Está mais pensando na doença que na cura. Ok? Isso é muito importante. A norma do subconsciente, o subconsciente tem uma norma. Sabe qual é a norma? Eu coloquei aqui duas coisas. Primeiro, ele tem vida e missão própria, independente e silenciosa. Lembra que falamos que o subconsciente é como uma parte de Deus. Bom, essa parte de Deus vai agindo de maneira tranquila, silenciosa, sempre buscando o progresso, sempre buscando a vida. Essa é uma norma do subconsciente. A segunda norma é ele sempre, o subconsciente, busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Em todo momento, em toda circunstância, o subconsciente quer se expressar. Se expressar como? No bem, sempre no bem. Sempre no bem, sempre para o bem, sempre no positivo. Vamos então na segunda página aqui, que eu tenho algo escrito também. O princípio inato de harmonia do subconsciente. O princípio inato da harmonia do subconsciente. O que tem a ver isto? Tem a ver com que nós, a nossa vida, a nossa mente deve estar em harmonia constantemente com Deus. Eu coloquei algumas coisinhas aqui para lembrar, né? Algumas coisas aqui, e elas dizem o seguinte: Deus tem a ver com quê?
É a origem de quê? Do bem. É a origem de quê? Da vida. É a origem de quê? Da saúde. É a origem do progresso. É a origem da sabedoria. É a origem da paz. De tudo aquilo que é bom, é o princípio inato da harmonia do subconsciente. Meu subconsciente quer se alinhar constantemente com Deus. Por quê? Porque, como falamos recém, entre aspas, é uma parte de Deus. Então não pode haver desarmonia. Por isso que meu organismo busca a vida. Eu, dias atrás, não sei se já comentei disso, mas eu tive um corte num dedo. Em seguida apertei, guardei, fiquei aí, curei, deixei isso aí. E o que acontece? Não ficou marca nenhuma, porque o organismo nosso está preparado para quê? Para viver. Tudo impulsa a vida, tudo impulsa para o bem, tudo impulsa para a saúde. Nós não fomos criados para sofrer, não fomos criados para adoecer, não fomos criados para andar na miséria, na pobreza, como não fomos criados para ser escravos de ninguém. Fomos criados para viver em liberdade e dominar, não sobre as pessoas, e sim sobre todas as coisas da natureza, em harmonia também com a natureza, ok? Muito bem. Então, isso é interessante, importante, guardar também no seu subconsciente. Quando você acredita que você está feito para viver com saúde, para ser próspero e tudo mais, então os problemas ou as dificuldades da vida não serão suficientes para fazer com que você fique desanimado, desesperado, desesperançado. Todos nós padecemos situações de depressão. Todos nós. Todos, absolutamente todos. O mesmo Jesus, em momentos diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. Está escrito, Jesus chorou. Suas emoções foram tocadas. No último instante, antes de ir para a cruz, ele diz que estava muito triste. Ele falou que estava triste e esperava o apoio dos seus apóstolos em oração, porque ele estava por passar por um momento grave, um momento duro. Então, todos nós passamos por isso. Agora, isso não significa que você está com depressão, tem que ir para o médico, psicólogo, isto, aquilo, o outro, porque são momentos simplesmente. Momentos. Então, você, com seu consciente, vai levar para o subconsciente aqueles conceitos positivos, aqueles conceitos de saúde, de prosperidade, de fé, de esperança, progresso, e você termina prevalecendo. O bem prevalece sobre o mal. Espero que isso esteja sendo bem entendido. Tem aqui um ponto número 3, eu disse que temos 6 pontos para ler. E diz aqui, é o livro de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Vou falar a respeito do mal um pouquinho mais adiante agora, daqui a uns minutinhos. E o mal existe ou não existe? Disso eu falo em seguida. Então, é importante entender o princípio inato da harmonia do nosso subconsciente, que quer andar sempre parelho com Deus. No bem, na saúde. Então, isso tem que estar animando a sua vida para não cair e não dar lugar nos medos, não cair no fracasso, na derrota, no medo. Muito bem, vamos aqui, outro ponto mais. Exemplo de saúde. Falando na saúde, muito importante nestes dias de maneira especial. Exemplo na saúde. E, además, este exemplo serve para todas as coisas também, as questões econômicas e tudo mais. Este exemplo serve bem. Eu lembro que o apóstolo João, aquele que escreveu também o Evangelho segundo São João, na sua última carta, ele escreve o Evangelho de São João, ele escreve 3 cartas também muito importantes, muito fortes, muito poderosas, as cartas de João. E nessa terceira carta, ele diz assim: amado,
Eu desejo que sejas prosperado em todas as coisas, assim como prospera a tua alma. Amado, eu desejo que sejas prosperado. Se nós falássemos no Antigo Testamento, estaríamos falando também de outro impulso psicológico, porque tudo, absolutamente tudo na Bíblia é uma imagem da psicologia do ser humano, seus estados mentais, seus estados emocionais, seus estados psicológicos e espirituais. Por quê? Porque tudo na vida da fé se desenvolve aqui, na nossa mente, Então, o antigo profeta Josué, que foi um sucessor de Moisés, chegou a dizer assim, falando, mira que te mando que te esforce e que sejas valente para fazer conforme a todo o que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e todo te sairá bem. Uau! O que significa isso? Uma ortodoxia religiosa de mandamentos e dogmas? Não. Significa a nossa vida psicológica e espiritual nos conceitos que estamos falando de bem-estar, de vida, de progresso, do bem, porque tudo isso vem de Deus. Agora vamos ver de onde apareceu o mal. Em seguida vamos ver de onde apareceu o mal. Mas eu tenho que me concentrar no bem, porque esse é o princípio da minha vida, da nossa vida humana. Então, diz aqui um ponto número 4, é anormal adoecer. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Está entendendo? Não é normal adoecer. Como não é normal a miséria, como não é normal a tristeza, como não é normal o fracasso, como não é normal a depressão. Não é normal sermos presas dos vícios, por exemplo. Não é normal. Alguma pessoa diz, bom, mas se eu fumo, eu bebo, ou enfim, isso me afasta então de Deus. Não é que se afasta de Deus. Deus está em você e está acabado. O ponto está em que nós podemos estar produzindo situações, semeando circunstâncias que podem ser negativas para a nossa vida. E acabou, ok? Então, é importante entender este princípio de saúde. Se seus pensamentos, agora vamos ver algo mais que diz aqui na número 5. Número 5, eu anotei aqui algo que vamos ler agora mesmo. Mas antes disso, vamos pensar. Exercitar a fé para o bem, esperando o bem, é estar em harmonia com o princípio do Criador. Vamos esperar o bem. Vamos esperar o bem. Não sempre, o bem que esperamos, ele vai chegar. Não sempre o bem que esperamos, ele vai chegar. Mas quando nós temos a sabedoria de não marcar caminho para Deus, então a nossa fé vai se fortalecer e vai ver materializada a sua conquista. O que significa isto de marcar caminho para Deus? De repente você está pensando, está com uma dívida e está pensando em alguém que pode lhe ajudar para poder pagar essa dívida. Você vai para esse alguém nessa fé e resulta que esse alguém diz, não posso. E aí então você cai no desespero e aí você diz, meu Deus, o que acontece? Eu não posso, não consigo, então cai na depressão. Não. Isso é marcar caminho para Deus, como se Deus, se a vida, se o bem somente tivesse essa maneira para resolver seu problema. E não é assim. Claro que não é assim. Nós não marcamos o como. Como é assunto de Deus. Meu assunto é crer. Então, se se encontra uma situação dessa, tomei um remédio e não funcionou, fui buscar fulano e não funcionou, não sei de onde virá
o respiro e o livramento. Não sei de onde virá a solução, mas ela virá porque eu sigo mantendo a fé. Então, essa atitude é a atitude que o subconsciente unido a Deus quer manter em você, porque essa é a verdadeira atitude que vai dar solução para seu problema. Então, agora eu falo de onde vem o mal. Então, o mal existe? Não. O mal não existe. Alguém dirá, oh, Carlos David, não é possível, como que o mal não existe? O mal não existe por uma simples razão. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ocupa todos os espaços em todo o universo conhecido e por conhecer. Ou seja, somente Ele. E Ele não criou o mal. Então, Carlos David, de onde vem esse mal? O mal o criamos nós quando decidimos que o mal existe, vamos para o mal, como muitos hoje em dia no mundo inteiro e em toda a história foram para o lado do mal. Foram para o lado do mal. Eles querem fazer o mal e eles podem fazer o mal. Agora, nós, crendo que realmente o único verdadeiro é o bem, então contrarrestamos esse mal sabendo que o mal não tem por que existir. A derrota, o fracasso, a miséria, a desgraça, a doença, a morte, nada disso tem por que existir. Um dia tudo isso, até a morte, será vencida, sem dúvida alguma. Vamos para o final, lá no Apocalipse encontramos uma terra nova, céu novo, onde o mal não existe, etc, etc. Vamos nessa evolução. Por quê? Porque o único que realmente é o bem. E eu digo e não existe, porque se eu falasse existe, significa que alguma vez não existiu, então alguma vez começou. Mas não, Deus é o princípio e fim de todas as coisas. Ele é tudo. O bem é tudo. A vida é tudo. O amor é tudo. Ok? Mas, como os seres humanos temos livre arbítrio, podemos decidir de fazer o mal. E então, quando nós fazemos o mal, esse mal passa a existir. Só para nós, claro. E para os outros, infelizmente. Isso é como o diabo. Quem acredita na existência do diabo, então ele experimentará coisas do diabo. Mas o diabo, como um ser espiritual, com demônios, habitando no inferno e toda essa fantasia, isso não é verdade, isso não é literal, isso é simbólico, ok? Simbólico. Quando alguém vai para o lado do mal e faz o mal, está sendo diabo, está sendo diabólico, ok? É um símbolo do mal. Muito bem. O bem é Deus, que é absoluto, o mal lo criamos nós. Se deixamos de fazer o mal, o bem prevalece. Então, 5 aqui diz: se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remoe pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e finalmente geram doença. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Então, somos nós os que decidimos. Lembre que tudo passa primeiramente por aqui, pelo nosso estado de consciência. Somos conscientes que somos mais do que vencedores? Somos conscientes que somos habitáculos de Deus ou não? Finalmente, chegamos então ao ponto 6 aqui nesta aula número 5, exemplo de como a fé nos poderes do subconsciente pode torná-lo sadio. E Joseph Murphy, neste livro, conta um caso, e com isto vamos finalizar a nossa aula, e diz assim: um jovem que foi assistir a uma das minhas palestras sobre o poder da cura da mente subconsciente tinha problemas na visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada e arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo, abre aspas, meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Uma declaração de fé.
Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao do sono. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava-o na sua frente e ouvia ou imaginava claramente que o médico dizia: um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites durante 5 minutos antes de adormecer. 3 semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou e exclamou, abre aspas, isto é um milagre, fecha aspas. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio da repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. E claro, essa mente subconsciente materializou o resultado. Esse é um exemplo que nos ensina, então, como nós devemos usar, praticar a nossa fé. Leva tempo, leva cuidado, talvez necessita ler ou ver este vídeo mais uma vez, outra vez, dá uma parada, volta para trás. Se tem o livro, pega o livro. Se tem algo para escrever, escreve, faz um desenho, enfim, dá atenção, dá importância, porque dando essa atenção e essa importância você está dando para Deus, não para mim, para Deus, para seu subconsciente, está demonstrando que você está com interesse. E está demonstrando estar com interesse porque acredita. E quando acredita, o milagre acontece porque tudo é possível para aquele que crê. Chegamos ao final, então, desta aula número 5. Recomendo você também ver as nossas aulas que começaram já, a metafísica, a Bíblia segundo a metafísica. E quando falamos de metafísica, então, o universo de entendimento, de compreensão, se amplia infinitamente porque já não tem os limites de uma determinada religião. Ok? Então, você pode ver a nossa série também, que seguramente vai estar aqui algum link no vídeo, a Bíblia segundo a metafísica, ok? Então, mais uma coisa, sim, se inscrever em nosso canal Psicofé TV, se inscrever em nosso canal Psicofé TV, também quero agradecer a Manifestadores Quânticos sempre, porque eles estão também divulgando nosso trabalho, então, Glaucia Amaral, querida, sempre. E também eu quero agora passar para você uns livros, mostrar uns livros assim. Vamos a estar, antes do final do ano, seguramente, vamos a estar sorteando também gratuitamente, óbvio, livros do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Seguramente 2 ou 3 ou 4 livros serão sorteados entre aquelas pessoas que participam com sua pergunta, seu comentário, seu like, ok? Então, se dá dislike, não. Então, também, mas vamos fazer isso seguramente antes do final do ano, que vamos a estar terminando o nosso breve estudo a respeito do livro O Poder do Subconsciente. E logo já está vindo algo muito especial também, que nós vamos a estar estudando Neville Goddard. Mas eu tenho uma surpresa com isso, já vamos falar disso. Muito obrigado, chegamos ao final, nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, como disse recém, se inscrever no nosso canal Psicofé TV no YouTube, e deixo com você, como sempre, meu abraço de fé.